você quer fazer a inteligência artificial trabalhar com você, você precisa subir na pirâmide dos 3 degraus iniciais, das 3 categorias do conhecimento. Você precisa começar a pedir no metacognitivo. E é isso que eu vou dar de exemplo para vocês agora. Eu vou mostrar como é que eu fiz isso agora em um exemplo bem simples. Bom, eu perguntei, antes de fazer o exemplo, eu falei assim, vou perguntar para o GPT. E perguntei lá no chat, me dê 4 características de textos que são criados por você. Eu quero saber quais são 4 características que eu reconheço textos criados por inteligência artificial por você. E ele me deu formatação inconsistente. Eu vou provar para vocês daqui a pouco. Erros gramaticais que jamais aconteceriam quando uma pessoa está escrevendo. As frases são sempre muito curtas. Sujeito, verbo, objeto. Sempre que ele pode, ele faz isso. E todas as vezes que você tentar mudar isso, vai dar um ruim na resposta que rapidamente você consegue pegar. E principalmente repetições. O chat, ele não é capaz de identificar similaridade de palavras em contextos. Ele sabe o que é sinônimo, mas ele não consegue identificar similaridade em contexto. Então, ele tende a repetir palavras. E quando você penaliza ele, você não deixa, tem uma forma de você não deixar ele criar repetições no texto. Quando você penaliza, eu descobri que o chat GPT é traiçoeiro. Ele não é honesto. Ele sacaneia, ele tira da reta, ele cria um viés lá para poder repetir uma palavra. E a hora que eu vi isso, eu achei muito engraçado. Primeiro, porque isso vai desmistificando tudo que a gente viu até agora sobre a infalibilidade de se usar a inteligência artificial e principalmente o fato de todo mundo dizer que é quase impossível reconhecer um texto. Então, vamos fazer aqui agora um divisor de águas antes de continuar. A gente tem notícia, cada semana aparece um monte de notícia nova, tá? Mas a gente já tem notícias da inteligência artificial ter passado em exame da OAB, em validação de diploma de curso de medicina, concurso público. Então, inteligências artificiais que fizeram esses tipos de teste provavelmente não são aquelas que a gente está usando, que todo mundo está usando, que se popularizou. Porque dentro da OpenAI e dentro das outras plataformas que estão trabalhando com inteligência artificial, você tem a conta de acesso gratuito e aí você tem as contas pagas que obviamente deve ter um refinamento melhor, maior, mais preciso, não sei. Eu estou trabalhando com o que é gratuito e com o que é aberto. Com o que é gratuito e com o que é aberto, eu encontrei essas 4 características em todos os testes que eu fiz com a OpenAI, não no GPT. Eu fiz um trocadilho essa semana nas minhas redes e eu falei assim, quem não sabe brincar não desce pro play. Isso é uma expressão antiga e meio cringe até, né? Mas eu fiz a brincadeira porque eu estava trabalhando com o Playground. O Playground é uma plataforma, é um API para desenvolvedores. É a parte da inteligência artificial da OpenAI que faz programação, porque o Playground, ele nasce com a vocação de criar rapidamente novos aplicativos, novas plataformas, novos códigos de programação. E aí as pessoas começam a usar e descobrem que ele melhora os textos mais do que aquilo que a gente tem de retorno no chat. E aí eu comecei a explorar, como eu tenho filhos que são programadores, eles me deram a dica, eu entrei no Playground e comecei a explorar o Playground. Então é por isso que eu falei para vocês, vamos brincar no Playground, desce pro Play e vamos brincar. Eu vou mostrar para vocês como foi a nossa brincadeira no Playground. O Playground, ele tem uma área de prompt,
que é onde você diz o que você quer, e ele tem 4 modelos de saída de respostas. Eu estou usando só o modelo de texto. Ele tem um modelo para programação, ele tem um outro modelo para idiomas, isso é muito legal. Ele tem um modelo para quem trabalha com aprendizagem de idiomas ou tradução ou coisas assim. Ele tem um modelo para idiomas. Não testei, mas dizem que é muito bom, tão bom quanto, tá? Mas vamos lá, vamos brincar no Playground. Essa é a tela do Playground. A tela do Playground, ela tem uma área de prompt grande, porque ele foi feito para exportar, para te devolver códigos, e é aqui que a gente coloca a inserção de comando. Então aqui, se vocês estão vendo, uma das perguntas que eu fiz quando eu descobri que a inteligência artificial ela é generativa. Nas estratégias generativas que eu uso no meu processo ensino-aprendizagem, eu uso as generativas baseadas nas atividades matemagênicas. Aí eu perguntei, vamos ver se ele sabe o que é matemagênico, né? E ele sabia, mas ele me deu respostas diferentes quando eu fui para a área de ajustes e mudei os ajustes. Então é aqui que o Playground, ele muda de características em relação ao chat. A gente pode brincar no Playground com a precisão da resposta, o espaço amostral que ele vai buscar sobre o assunto. A gente pode brincar com isso e pode brincar com o modelo. No caso aqui, eu estou brincando com o modelo texto, que é o Da23, que é o que eles estão usando. Esse Da23 é o mesmo modelo que está lá no chat, e ele aqui também é usado, por quê? Porque a prioridade dele é exportar textos. O que aconteceu? Pedi para ele fazer um programa de aula que um professor daria para os alunos fazerem uma atividade usando o ChatGPT. E aí eu pedi que ele fizesse isso para alunos do curso de fisioterapia de universidades brasileiras. Portanto, aí ele tem que construir o universo da resposta. Nesse momento, eu não mexi em nada da área de ajustes. Eu deixei no default, ou seja, aqueles ajustes que abrem junto com a plataforma, que são os considerados padrão. Olha o tipo de resposta que veio. Frases curtas, olha a repetição, eu não sei se dá para ler na tela, mas no material que vocês vão acessar depois, dá para ler direitinho. Ele começa assim: vamos começar com o ChatGPT. Para começar, vamos pensar sobre as áreas do corpo e seus movimentos associados. Comecemos com a cabeça, porque é importante analisar os movimentos da cabeça. E ele segue repetindo. Agora vamos para os ombros. Como podemos avaliar os movimentos dos ombros? Ele deu um plano, mas esse plano está longe de ser um plano que eu possa levar para alunos do ensino superior, por exemplo, de um curso de fisioterapia. Bom, eu encontrei exatamente algumas coisas aqui que o próprio ChatGPT me falou que é um problema. Que, por exemplo, frases curtas. Essa é a resposta que eu tive quando eu perguntei para ele. Aponte 4 características de textos produzidos no chat que diferenciam dos textos produzidos por pessoas. E ele me deu as 4 principais. Frases curtas, vocês viram nesse exemplo agora. Os textos traduzidos por meio do chat têm muitas frases curtas, picadas. E isso é uma característica. Se o seu estudante está entregando atividades com frases muito curtas, a chance disso ter sido feito no GPT é alta. Atenção! Aí eu achei que era hora de mexer na área de ajustes. Então a área de ajustes tem os modelos de resposta, não dá para mexer. Eu quero texto, então tem que ficar no modelo Da23. Aqui, a temperatura, que eles chamam de temperatura, esse é o quanto determinístico eu quero que essa resposta venha. O que eu observei? Eu não sei ainda dizer ao certo, eu usei algumas vezes, mas não tem nenhum lugar que explique em detalhes no modelo de texto o que seria o ajuste de temperatura. Mas em todos os testes que eu fiz, toda vez que eu aumentei muito a temperatura, a resposta começou a se perder no final, e vocês vão ver daqui a pouco como que isso é verdade.
A extensão, ele mede em tokens, porque o token é uma unidade da programação. Mas o token dá aí mais ou menos uma palavra. Vamos substituir token por palavra. Não é exatamente igual, mas é bastante aproximado. Seguindo, o top P que eles usam é a diversidade do núcleo amostral. Ou seja, eu quero que ele procure tudo o que encontrar, tudo o que ele achar, lembrando que tudo o que ele pode achar vai até 2021. Então, se você tem alguma coisa nova na sua área que veio depois de 2021, ela nunca vai aparecer dentro de nenhuma resposta do GPT. Isso é uma outra dica para lidar com isso no processo de ensino e aprendizagem e nas experiências de aprender que você dá para os estudantes. Eu notei que quando eu reduzo esse valor, eu melhoro a precisão das respostas. E depois a gente pode discutir o porquê disso daí. E o controle de repetições. É aqui que eu me diverti e falar assim, consegui pegar você, chat. Agora eu sei até onde você é capaz de ir. A frequência e a presença são duas formas que eles têm, que o chat tem que a inteligência artificial tem de controlar repetições de palavras ou de termos similares. No mesmo texto, se ele já apareceu no texto antes e na mesma frase. Toda vez que ele está no zero, ele fica naquele modelo que você viu. Muita resposta repetida, muita palavra repetida. Toda vez que você tira do zero, você atribui para ele uma penalidade. Ou seja, é mais ou menos como ele vai pegar a palavra, mas aí tem lá na programação que eu atribuí uma penalidade. E ele não pode repetir aquela palavra, ele tem que procurar uma outra palavra. Isso faz com que palavras que são muito usadas dentro de uma área, se elas aparecem com muita frequência e com poucos sinônimos nos textos em que a gente tem na internet sobre esse assunto, a gente começa a dar um nó na resposta do chat. E aí a gente começa a encontrar a diferença clara de uma resposta produzida pelo chat e uma resposta produzida pelos alunos, no caso. E aqui, então, eu encontrei a quarta característica que ele me citou, as repetições. E ele me diz que o pensamento da inteligência artificial não é capaz de identificar palavras ou expressões similares que já foram usadas anteriormente dentro do contexto. E aí, quando ele vai usar ele é proibido, ele tenta burlar a penalidade, e na hora que ele vai burlar a penalidade, olha o que acontece. Pedir aquele mesmo programa de aulas, eu fiz a mesma solicitação, só que agora eu mexi na área de ajustes. Eu deixei o comprimento da resposta, a extensão da resposta do mesmo tamanho, mas subi a temperatura de 0,7 para 0,9, 0,92, e atribuí penalidades de repetição. Só de olhar, sem falar de palavras, você vai ver que o começo da resposta está bem estruturado. Mas chega uma hora em que tudo vira um bolo só. Para você poder acompanhar com calma, eu transcrevi o que ele escreveu lá. Então, essa é a primeira parte da resposta. Note que na primeira parte da resposta, como ele está livre para usar qualquer palavra, ele usa as palavras que ele está encontrando e traz. Isso é uma outra coisa importante. Ele não traz referência nenhuma. Como ele não traz referência nenhuma, você vai ter que descobrir de onde vieram essas informações. Se você pedir textos referenciados para os seus estudantes, dificilmente eles vão conseguir só usar a inteligência artificial para te fazer a devolutiva da atividade. A gente já vai conhecendo a ferramenta, conhecendo as fraquezas, a gente já vai estruturando o pensamento docente em cima das novas competências que nós precisamos ter para lidar com essa ferramenta que veio aí. No segundo parágrafo, aí eu comecei a destacar em vermelho o que começa a aparecer de palavra estranha, gramática mal colocada, e aí vamos lembrar que a gramática é um dos problemas que frequentemente a gente encontra em respostas produzidas pelo GPT.
omissões gramaticais, erros que normalmente não acontecem. Aí eu peguei aquela mesma resposta e fui para a parte final. Olha o bolo que estava na parte final. O que acontece? A partir daqui, ele já está sendo penalizado, porque ele não pode repetir palavra. E aí, o que eu percebi em todos os testes que eu fiz? Ele não pode repetir a palavra, ele vai para outro idioma, ele não está repetindo a palavra. E é a palavra que ele quer usar ali. Ele começa a colocar outras palavras para preencher espaços que ele não pode repetir, e ele começa a juntar palavras, tirar espaços e juntar palavras, porque, vamos lembrar, ele produz a resposta em tokens, não em palavras. E um token, duas palavras sem espaço no meio, é um token diferente do anterior. Eu não estou penalizando ele por token repetido. No token, ele não está repetindo token. Então, eu descobri que para burlar a minha penalização, quando eu falei para ele, ó, te segura que você não pode repetir palavra, ele quer continuar trazendo tudo que ele acha, mas como ele não pode repetir, ele começa a juntar as coisas, repetir letra. Ele tira uma letra, isso daqui ele trouxe do inglês, information, mas ele tirou o T e repetiu vários, o token está diferente. Então, para ele, como ele não repete o token, isso, aqui eu estou mostrando um exemplo. Todos os que eu mexi, quanto mais eu aumentei a frequência de penalidade, mais isso aconteceu. E outra coisa importante, ele simplesmente não termina a resposta. Por quê? Porque ele não tem a noção de estruturar a resposta que ele vai dar na extensão que você estabeleceu na área de ajuste. Então, se ele não faz isso, ele vai juntando tudo que ele vai encontrando, vai colocando, e quando chega no número de tokens máximo que eu coloquei, ele simplesmente para. Ele simplesmente para. E aí eu encontro aqui a última característica que ele mesmo me deu sobre ele mesmo. Formatação inconsistente. Se você pedir qualquer coisa que seja muito aberta e muito ampla, a formatação vai estar inconsistente e a chance de não terminar é muito alta. Aí você pensa assim, então lá na área de ajustes ele tolera até 4.000 tokens, eu vou subir para 4.000 tokens. Quanto maior for, mais aqueles erros que eu mostrei para vocês anteriores, que estavam destacados em vermelho, vai aparecendo. Praticamente até a metade ele vai bem. Mas se você começa a penalizar ele por repetição, ele começa a recorrer a esse recurso para ir trocando. E aí, eu quero perguntar de novo, a esse momento, há 35 minutos de conversa que a gente está, o que você acha dessa afirmação agora? Se eu peço uma atividade que o aluno pode resolver com o ChatGPT, então eu talvez deva repensar as atividades que eu estou pedindo? O que você acha a essa altura do campeonato com essas informações que eu dei para você?